Mercado Financeiro chegando com Luiz Arthur Nogueira. O que todo mundo quer saber aí, como reagiu o mercado após essa eleição de Lula ontem. Bom dia para você, bem-vindo, Luiz. Bom dia, Cláudia Bartel, bom dia a todos. Muito obrigado a você pelo carinho da sua audiência. Está no ar o Mercado Financeiro, nesse day after, o dia seguinte das eleições. O mercado abriu com uma leve queda na Bolsa de Valores, com destaque negativo para as ações das estatais. Petrobras caindo cerca de 6%, Banco do Brasil 4%. E por quê? Porque o governo Lula, o futuro governo Lula, representa, na visão dos investidores, risco de intervenção nas estatais. Durante a campanha, Lula falou que pretende mudar a regra do jogo, do reajuste de combustíveis, a tal política de preços da Petrobras. Claro que isso assusta os investidores, por isso que as ações caem 6%. E Lula também disse que vai usar os bancos públicos para financiar a economia, para dar crédito à população. Isso também afeta a expectativa de lucro do Banco do Brasil. Então, hoje, um dia negativo para as estatais, mas nem tanto para a Bolsa como um todo. Vamos para o telão acompanhar o comportamento do mercado nesse dia seguinte da eleição. Reparem, Bolsa de Valores abriu em queda de 1,22% aos 113.136 pontos. Num dia em que o mundo está indo mais ou menos, pouquinho para mais, pouquinho para menos. Repare no próximo gráfico, nos Estados Unidos, a abertura é em ligeira queda, Dow Jones 0,32%, S&P 500 0,57% de queda, Bolsa Eletrônica Nasdaq 0,85%. Na Europa, comportamentos mistos, tem bolsa subindo como Frankfurt 0,18% e Londres 0,42% de alta. E tem bolsa caindo, como Paris, 0,11%, Madrid também queda de 0,09%. Já na Ásia, também comportamentos mistos neste início de semana. Tivemos em Xangai queda de 0,77%, na contramão em Tóquio uma alta de 1,78%, em Hong Kong queda de 1,18%. E por fim, no mercado de câmbio, surpreendentemente, um dia de muita calmaria, dólar não está disparando, até porque o mercado já tinha precificado a possível, eu diria até provável, vitória do ex-presidente Lula. Como isso já estava no preço, não houve grandes surpresas, portanto, o dólar ligeira alta hoje de 0,16%, vendido a R$ 5,30. O euro caindo 0,33%, R$ 5,26. Bitcoin com leve ganho de 0,23% aos 20.680 dólares. E para a gente analisar o mercado financeiro hoje, ao longo dos próximos 2 meses, que vai ser um período de transição entre o governo Bolsonaro e o futuro governo Lula, nós temos um convidado aqui nos estúdios da Jovem Pan News, é o Igor Cavaca, que é Head de Gestão de Investimentos na Warren. Igor, bom dia, seja bem-vindo, tudo bem? Bom dia, Luiz. Prazer é meu estar aqui com vocês e com todos os nossos telespectadores. Prazer é todo nosso. Igor, houve alguma grande surpresa? Você acha que a reação do mercado está dentro da normalidade? Já era prevista a vitória de Lula? Já era previsto, o mercado ele já estava precificando isso, tá? Se a gente olhar a última semana, a gente começou a ver isso no mercado. O mercado ele apresentou uma leve queda e hoje a gente tinha o potencial, existia a possibilidade de um determinado evento, né, que poderia acontecer ontem. O que a gente viu é que isso não aconteceu ao longo do transcorrer da eleição de ontem e também da apuração do resultado. O que a gente está vendo hoje, tá? Hoje a gente está vendo que a gente está apresentando uma leve queda, o que já era esperado com a eleição do presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva, tá? Mas o que a gente traz disso? A gente traz que existia algum tipo de probabilidade da gente ter algum tipo de questionamento na noite de ontem, o que a gente não viu acontecendo. Então, por isso, a gente está apresentando essas quedas. Por quê? Porque o governo Lula, quando a gente olha para o histórico, tá? Isso trazendo muito do que a gente já viu no passado, ele tem esse potencial de trabalhar um pouquinho mais com o lado fiscal, o que o mercado não gosta. Mas caso a gente comece a ver movimentos mais próximos do mercado, isso tende a continuar e a Bolsa, inclusive, pode voltar a subir de agora até o final do ano, tá bom? Olha que interessante, entre o início do nosso programa e a fala do Igor, o mercado financeiro é muito dinâmico. A Bolsa que caía 1% agora já sobe 1%, embora as estatais
Petrobras e Banco do Brasil continuam despencando mais de 4%, que mostra de alguma forma que tem uma preocupação bem focada nas estatais, não é, Igor? O que você diria para o investidor, pessoa física? É hora de, nesse período de transição, em que a gente não tem muita certeza de como será a ação do governo Lula nas estatais, é melhor evitar esse tipo de ativo ou tem oportunidade também? Acho que, assim, nesses momentos de volatilidade, a gente sempre abre opção para gerar algum tipo de resultado, tá? Então, é sempre importante que o investidor, se ele já estava posicionado ou se ele ainda está olhando a questão de como ele vai se posicionar, que ele faça isso com bastante tranquilidade. O que eu indico, tá? E aí é claro que a gente sempre tem que olhar o perfil do investidor e por isso é sempre importante ele conversar com o seu consultor de investimento, porque cada perfil vai permitir fazer algum tipo de alocação diferente. Mas o que eu acho? Se esse investidor ele já está alocado agora, a gente já passou pelo esse cenário de volatilidade ao longo do mês de outubro. De agora em diante, a gente começa a chegar dentro de um ambiente onde vai reduzir um pouco a volatilidade e isso melhora, existe a possibilidade aí da Bolsa subir em novembro e dezembro. Tá? Historicamente, a Bolsa ela acaba subindo em dezembro, isso é um resultado que a gente vê ao longo de muitos anos. Mas para aquele investidor que estava preocupado, está preocupado agora, inclusive, talvez ele tinha um posicionamento onde talvez não é interessante entrar em bolsa para o futuro, o que é que a gente vê? Acho que isso também, assim, né, o investidor ele vai ter que decidir, acho que a gente tem algumas semanas para esperar, tá? Que é para ver como que o Lula vai se posicionar no momento atual. A gente viu que o mercado ele já precificava isso, então a Bolsa não abriu caindo tanto quanto era esperado, porque os cenários exógenos não aconteceram, e agora a gente vai ver como o Lula vai se posicionar. Vamos dizer que ele venha e traga, e aí a gente o mercado está aguardando ele se posicionar com relação ao Ministério da Fazenda, né? Vamos dizer que ele traga um nome muito pró-mercado. Isso tende a fazer com que o mercado acionário comece a performar muito melhor do que o que a gente vinha precificando aí nas últimas 2 semanas, tá? Então, acho que esse investidor, se ele tem um perfil para entrar em bolsa, acho que faz sentido ele começar a colocar o pezinho, ainda caso ele já tenha saído, e quem já estava em bolsa, que mantenha aí sua carteira, porque estrategicamente faz mais sentido permanecer assim. Muito bem, eu já vou continuar a entrevista com o Igor, mas eu quero agora colocar o tema juros aqui, renda fixa, e para isso eu quero mostrar o Boletim Focus. Toda segunda-feira o Banco Central divulga, né, e a gente dá uma visibilidade aqui no programa Mercado Financeiro, só lembrando que a coleta dos dados é feita na sexta-feira. Portanto, o mercado colocou essas projeções sem saber quem ganhar a eleição, se Lula ou Bolsonaro. Mas ainda assim é uma bússola importante, principalmente para o ano que vem. Vamos ao telão? Repare só, sobre IPCA para esse ano, o ano está quase encerrado, inflação de 5,61%, nada dramático, inflação menor do que dos Estados Unidos, menor do que da Europa, tudo ok. Para o ano que vem, sim, é importante. Uma inflação de 4,94% ainda é uma inflação acima do teto da meta, que no ano que vem é de 4,75%. A boa notícia é que é uma inflação menor do que a desse ano. Em relação a PIB, crescimento econômico, esse ano foi um ano surpreendente, crescimento de 2,76%. E para o ano que vem, pela 5ª semana consecutiva, o mercado melhora a projeção de crescimento. Ainda é um PIBinho, mas aos poucos vai melhorando, uma alta de 0,64%. Em relação a dólar, nenhuma alteração. O mercado crava R$ 5,20 no fim deste ano, R$ 5,20 no fim do ano que vem. E taxa Selic, 13,75%, que é o atual patamar, não muda mais, mas para o ano que vem, aqui que é o interessante, o mercado enxerga espaço para o Banco Central começar a reduzir os juros para 11,25%. Eu quero confirmar a hora certa na PAN, 11h30, chamar de volta o nosso convidado, o Igor Cavaca, que é Head de Gestão de Investimentos na Warren. Igor, eu queria saber qual é a sua opinião sobre essa questão dos juros, se você, assim como o mercado, enxerga de fato espaço para o Banco Central começar a reduzir juros ali a partir de meados do ano que vem e que isso afeta o investidor de renda fixa, aquele que é mais cauteloso e que prefere, neste momento, ganhar dinheiro com juros a correr riscos na Bolsa de Valores. Perfeito. Eu acho que o nosso Banco Central ele acabou fazendo o trabalho antes do resto dos bancos centrais ao redor do mundo, né? O que facilitou bastante o nosso trabalho para o ano que vem, tá? A gente olha, a gente está vendo aí os principais países desenvolvidos iniciando esse processo de subida de juros, quando a gente talvez a partir de junho,
E aí a gente já começa a trabalhar com junho 23, tá? Uma potencial redução no ano que vem, enquanto os países eles tendem a manter esses juros mais elevados por pelo menos ao longo de todo o ano de 2023. Então o nosso Banco Central, por ter feito isso antes, também é bom para o investidor brasileiro, porque ele consegue reduzir também esses juros de forma mais rápida. Se a gente olha historicamente, o que a gente vai olhar? Sempre que o Banco Central começou a reduzir juros ao longo dos últimos 30 anos, o que a gente viu também foi a Bolsa começar a andar. Isso porque isso tem um sentido muito importante para o investidor. Porque quanto mais barato vai ficando o custo do dinheiro, isso também permite que mais oportunidades de investimento sejam alocadas. Então é por isso que faz sentido a gente começar a ver essa redução de juros a partir de junho de 23 e também a gente começar a ver um movimento de subida na Bolsa. E esse o patamar que a gente está trabalhando. Perfeito. Igor, para a gente encerrar a entrevista, nós temos 30 segundos. A sua opinião bem objetiva sobre bitcoins e criptomoedas. Tem gente que acha que é loteria, tem gente que acha que faz sentido ter isso como investimento. A sua opinião? Agora, com a subida dos juros ao redor do mundo, tá? Eu entendo que os criptoativos, eles tendem a performar de forma mais neutra para negativa, tá? A gente viu uma redução expressiva de risco ao redor do mundo todo. E eles são ativos de mais risco. Então, por isso, a gente observou essa queda ao longo de 2022. Essa queda ela deve permanecer aí num patamar mais neutro ao longo de 2023, para aí sim a gente começar a ver um reaquecimento do setor. Mas, com certeza, é uma coisa para a gente acompanhar com bastante atenção, porque isso pode ser aí pode ser o ativo de tecnologia que a gente vai olhar daqui para frente. Muito bem, Igor Cavaca, Head de Gestão de Investimentos na Warren, esteve conosco aqui nos estúdios da Jovem Pan News. Igor, muito obrigado, um bom dia, até uma próxima oportunidade. Eu que agradeço, Luiz, agradeço também a todos os telespectadores. E eu queria, neste encerramento aqui do mercado financeiro, deixar um recado para vocês. A Bolsa abriu em queda com a vitória de Lula, mas já está em alta de 1,3%. Lembrando que as ações das estatais estão apanhando mais. Portanto, cautela nos próximos dias e vamos aguardar talvez a principal informação que o mercado financeiro deseja. Quem será o ministro da Fazenda no próximo governo Lula? Nós voltamos amanhã ao vivo às 11h15 com o mercado financeiro.